Ansiedade. O que você precisa saber sobre isso? Meu nome é Cameron Torres, eu sou psicóloga clínica e pós-graduanda em transtornos alimentares pela PUC-Rio. Afinal, a ansiedade é uma grande vilã ou não? Por incrível que pareça, a ansiedade não é um problema. O problema, normalmente, ele está na intensidade. Se eu tô com muita ansiedade ou se eu tô sem ansiedade nenhuma, isso é um problema. Porque a ansiedade, ela é um mecanismo de proteção do nosso corpo. Ela foi importante, inclusive, para a evolução da nossa espécie. A ansiedade é como se fosse um radar. Ela te sinaliza que algum problema, que você está indo na direção de algum problema. Provavelmente você passou por uma situação parecida, não aprendeu com o que aconteceu e tá indo fazer a mesma coisa. Então o seu corpo começa a te sinalizar. Mas quando a ansiedade está ali descalibrada, pode ser que ela te comunique isso de uma forma ruim. Então, se você vai fazer uma apresentação, o seu pensamento pode ser: eu não consigo, eu não vou dar conta, vai sair tudo muito ruim. Por quê? Você não se preparou, você não estudou, você pegou um tema novo e não está se dedicando naquilo. Então não significa que você seja ruim, que você não sabe de nada. Ponto é, você precisa se dedicar para fazer a apresentação. Então, se você não se preparou, passou por esse processo, tipo, depois eu faço, amanhã eu resolvo, e chega na hora, você não resolveu, pode ser que quando você for fazer a apresentação, você comece a ter uma falta de ar, ou o seu coração dispara. Isso é a ansiedade quando ela já está um pouquinho mais avançada, né? Passou do pensamento para o corpo, você não resolveu, então o seu corpo começa a te paralisar, porque o seu corpo está te protegendo de alguma situação. Fazer uma apresentação é ruim, é um grande problema? Não, mas se você não se preparou, se você não se dedicou, pode ser que isso prejudique a sua imagem profissional ou... Enfim, vamos supor que é uma apresentação de trabalho, né? Então isso vai te prejudicar de alguma forma. E a ansiedade está te falando: olha, lembra que aquela vez você foi fazer uma apresentação e foi muito ruim? Foi ruim porque você está fazendo da mesma forma. Então, ao invés de desistir de tudo, a ideia é: ouça o que sua ansiedade está te dizendo. Ela está te dizendo que você não vai conseguir apresentar bem, então, opa, o que tem nisso que eu preciso olhar? Quando você olha para isso, você calibra a sua ansiedade, você muda a forma como você pensa sobre você, a ansiedade ela tá fazendo um papel legal, porque ela tá te falando: cuidado com o conteúdo, cuidado com as palavras que você vai usar na apresentação, enfim, coisas desse tipo. Então, a ansiedade é um mecanismo de proteção. Se está descalibrado, muito intenso ou pouco, ou sem intensidade, ela é ruim. Como funciona o tratamento para transtornos ansiosos? O mais indicado é a psicoterapia. Por quê? Na terapia, você vai aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, e você vai começar a observar o que descalibra ali a sua ansiedade e vai começar a criar estratégias para lidar com isso. Então, a terapia te ajuda a criar estratégias para lidar com as emoções e as situações. Quando a ansiedade ela já está muito intensa e já passou para um transtorno, ou mesmo que não seja um transtorno, mas que ela está intensa, o ideal é que faça acompanhamento com o psiquiatra também. O psiquiatra é o médico responsável pela saúde mental. Se você for num neuro, ele vai fazer o acompanhamento, mas o ideal mesmo é o psiquiatra. Então, a medicação, ela, tanto o ansiolítico, o antidepressivo, o fato de tomar um antidepressivo, por exemplo, não significa que você esteja com depressão, mas há uma gama ali de medicamentos que o médico vai utilizando para ter o efeito desejado. Então, a medicação ajuda a regular o corpo, a liberação ali de neurotransmissores para regular essa intensidade da forma como você tem sentido esses sintomas físicos. Tem sintomas físicos, cognitivos e comportamentais. Os físicos são suor excessivo, taquicardia, falta de ar, desconfortos abdominais. Cognitivos, medo de morrer, medo de surtar, achar que não vai dar conta o tempo todo.
Os comportamentais são irritabilidade constante, começar a se afastar das pessoas, ter dificuldade de sair da rotina, então planeja o dia e tem que ser tudo daquele jeito, naquele momento. Se acontece uma coisinha diferente, já cria uma irritabilidade, já cria uma tensão. Então, esses são basicamente os efeitos comportamentais, cognitivos e físicos, cognitivos e comportamentais da ansiedade. E aí a medicação entra para regular essas intensidades. Em resumo, ansiedade não é um problema, ela é boa, ela nos ajuda e nos protege de situações parecidas com a que a gente vivenciou e a gente não estava se percebendo, mas se ela estiver descalibrada ou muito intensa, aí é bom que você procure ajuda profissional, do psicólogo e do psiquiatra. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre como a ansiedade funciona, qual a sua função, o que fazer quando ela não estiver legal. Te aguardo no próximo vídeo ou numa consulta. Até breve!